Estamos aqui no Instituto de Genética Forense, órgão da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Maranhão, subordinado à Superintendência de Polícia Técnico-Científica, que tem como superintendente o perito criminal Miguel Alves. O Instituto de Genética Forense trata da identificação humana por meio de análise de perfil genético, bancos de perfis genéticos. A gente vai entrar aqui nessa sala especial e conversar com a diretora do Instituto de Genética Forense, doutora Cristiane Coutrinho. Doutora Cristiane, eu queria que a senhora falasse sobre o trabalho que é realizado pelo Instituto de Genética Forense. O Instituto de Genética Forense é um dos órgãos que compõe a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, Polícia Civil, e está envolvido com os casos de identificação por meio do exame de DNA. Então, nós trabalhamos com amostras criminais que são coletadas de local de crime pelo perito criminal, ou amostras que são coletadas pelo médico legista, encaminhadas para cá, com o intuito de sabermos a origem genética desse material. Então, são inúmeros possíveis. E também com casos de identificação humana, em casos em que não há possibilidade de fazer essa identificação por outros métodos de identificação, como a impressão digital e a arcada dentária. Então, aqui o nosso serviço, ele se resume à identificação genética de diversos tipos de materiais relacionados a ilícitos. Bom, e o trabalho que está sendo feito atualmente na coleta de dados de perfis genéticos de pessoas que cometeram crimes e que estão condenadas e que hoje estão aí nos presídios do Maranhão. Uma das possibilidades que nós temos aqui é a inserção do resultado dos nossos exames em um banco que se chama CODES. Esse banco ele vai começar a confrontar os nossos resultados com outros resultados que não têm autoria e assim se torna possível a gente conseguir correlacionar crimes. O trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Instituto de Genética Forense envolve a coleta de condenados por crime hediondo para inserir o resultado desse exame dentro desse software e dessa forma a gente consegue inclusive estabelecer a autoria de crimes que antes não havia nenhuma solução. Bom, a senhora falou ainda há pouco em off que o Maranhão está no ranking nacional desses dados. Nós temos aproximadamente 920 perfis genéticos inseridos de condenados por crime hediondo nesse sistema. É um trabalho que ele é contínuo e assumimos aí a liderança no ranking nacional. Bom, só para a gente ter uma ideia, esse aparelho aqui, ele funciona como, para que ele serve? O Instituto ele foi pensado em automação, então nós temos diversos equipamentos que são robôs que nos auxiliam nos nossos exames. Esse em especial, ele vai trabalhar com a extração, que é uma das etapas do exame de DNA, de amostras questionadas, aquelas amostras que são oriundas de local de crime. Porque o exame de DNA ele envolve inúmeras etapas, é um exame bastante complexo, que envolve bastante tecnologia, e os equipamentos que nós temos aqui são equipamentos que são utilizados nos grandes laboratórios do mundo e do Brasil. Bom, a gente vê aqui mais um equipamento, esse aqui, por sinal, muito grande, né? Esse equipamento é uma cabine de fluxo laminar. A gente precisa de um ambiente apropriado para poder realizar as nossas análises. Então, esse equipamento a gente utiliza para fazer as análises manuais. E aqui temos mais dois. Qual a utilidade deles? Esses equipamentos são adjuvantes, né? Então, aqui nós temos uma centrífuga refrigerada, é um equipamento que vai promover a rotação desse material para poder sedimentar o que a gente não quer utilizar no nosso exame. E ele tem uma temperatura controlada, então são equipamentos que são adjuvantes nessa etapa de extração de material. Doutora, agora uma pergunta. Ambientes como esse aqui, dessa sala, da outra sala que a gente também vai lá fazer a matéria com o perito o Jason Souza, tem que ter uma indumentária especial, né? Sim. Qual o objetivo disso? Há risco de contaminação? Nós temos duas preocupações. Nós temos a preocupação de nos preservarmos de uma contaminação e nós temos a preocupação também de preservarmos a sala, o ambiente, o material, porque como a gente trata aqui de material genético e como as nossas análises são muito sensíveis, a gente precisa também preservar o ambiente para que as amostras não sejam contaminadas com o perfil genético de quem está presente no ambiente. Conversamos então com a perita criminal, doutora
Cristiane Coutrin, ela que é diretora do Instituto de Genética Forense, né? Agradecemos a oportunidade, estamos à disposição. Vamos agora aqui em uma outra sala conversar com o perito criminal Jason Souza, ele que é o gestor do banco de perfis genéticos, né? Vamos falar aqui com o perito criminal, Dr. Jason Souza, a respeito do trabalho que está sendo feito aí no que diz respeito ao banco de perfis genéticos. Exato. Como já foi adiantado, o banco de perfis genéticos tem uma característica de que você possa criar um arquivo para que você consiga procurar aquelas informações biológicas de interesse policial. Então, por exemplo, nós temos como inserir nesse banco vestígios que foram encontrados no local de crime. Ou seja, aquela pessoa que cometeu um crime e que porventura possa ter deixado vestígios biológicos como sangue, como sêmen, como urina, como saliva, esse material ele pode ser coletado pelo perito criminal de local de crime, encaminhado até o IGF, e esse DNA extraído, ou seja, o DNA do criminoso, pode ser colocado nesse banco e comparado com o Brasil inteiro para saber se ele cometeu crimes em outros locais ou ainda se nós temos a identificação dessa pessoa já inserida no banco. Aqui em São Luís já houve casos onde elementos foram identificados através do banco perfil de dados. Exato. Nós passamos a integrar a rede há aproximadamente 12 meses e nesse curto período de tempo já temos casos de sucesso com auxílio do banco. Temos um caso de uma jovem que foi estuprada no início do ano de 2017, um caso que não havia suspeito. E a partir do momento que essa jovem foi encaminhada ao IML e o IML observou que ali, durante o ato, o criminoso deixou vestígios, no caso vestígios de espermatozoides, esse material foi encaminhado até o Instituto e nós pudemos extrair o DNA daquele criminoso. E ao ser colocado no banco, confrontado com o banco, nós obtivemos uma coincidência, que nós chamamos de match, com um outro caso já conhecido do Instituto de 2012. Ou seja, esse criminoso já tinha cometido um crime em 2012, foi cadastrado, e em 2017, ao cometer outro crime, o banco teve a possibilidade de fazer essa convergência de dados. Então a autoridade policial foi informada que aquele crime que outrora estava sem suspeito algum já tinha uma autoria identificada. Bom, agora a gente está diante aqui de um equipamento. Dr. Jason, qual a utilidade desse equipamento? Como é que é o nome? Certo. Esse aqui é um puncher semi-automatizado. O que é que ele faz? Ele realiza um pequeno corte na amostra, que as amostras são trazidas em cartões FTA. As amostras de sangue dos condenados são trazidas em cartão FTA. E ele realiza um corte nessas amostras para que, exatamente do tamanho exato que eu necessito para realizar os exames, ele já deixa essa amostra já completamente posicionada no local correto, aumentando assim a nossa eficiência e diminuindo o erro humano. Como o laboratório foi pensado numa estrutura de automação, nós tentamos diminuir ao máximo a interferência humana, justamente para que os erros também possam diminuir e a eficiência possa aumentar. Conversamos então com o perito criminal Jason Souza, ele que é gestor do banco de perfil genético do Instituto de Genética Forense. Com imagens, reportagens, Stênio Johnny para o SJ Notícias, MA.